porque Kingdom é uma obra perfeita para os brasileiros. Eu nem ia gravar o vídeo hoje, mas eu tava lendo ali os comentários do trailer do canal que eu lancei ontem, e aí eu tive a felicidade de me deparar com esse comentário aqui, ó. Bruno Fernandes: o que mais me atraiu para a obra é o fato de que fala da história real de uma nação, forjada com ferro, fogo e sangue. Não desmerecendo a história do nosso país, o Brasil, apenas acho que grande parte da culpa de todos nós sermos tão complacentes com o que acontece aqui se deve ao motivo de que a gente não tem uma história talhada com o nosso próprio esforço conjunto como um povo que todos os países de primeiro mundo têm, China incluso. Quando eu li isso aqui, eu parei tudo que eu tava fazendo, coloquei meu fone, liguei a música no talo e comecei a escrever o roteiro desse vídeo, cara. Porque o que o Bruno disse nesse comentário conecta com alguns dos assuntos que eu sempre quis falar, mas eu nunca tive um bom motivo para dizer. E nesse vídeo eu farei críticas ao nosso país que você nunca ouviu antes, e isso pode ser bem desconfortável. E acredite se quiser, eu vou conectá-las ao mangá Kingdom. E você vai entender por que Kingdom tem um apelo tão forte para nós brasileiros e por que eu escolhi chamar vocês, meus subscritos, de unidade. Esse é um vídeo sobre a nossa unidade como brasileiros. Então, bora! Fala, unidade! Supimpa! Para deixar claro, esse é um vídeo opinativo e eu não sou nenhum especialista em geopolítica, socioeconomia ou história. O que eu vou falar aqui é baseado na minha percepção pessoal, inspirada pelo comentário que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Dito isso, vamos lá! Poucos anos atrás, em meio aos conturbados anos 10 que a gente viveu aqui no Brasil, com toda a polarização política, a decepção da Copa do Mundo, manifestações, protesto, impeachment, eu estava comentando numa roda de amigos que o Brasil ele ainda está engatinhando enquanto sociedade e ainda tem um longo caminho pela frente para atingir a maturidade de um país velho ou de um país pequeno. Eu mencionei também que o Brasil ele é um problema para nós brasileiros resolverem. E a gente nunca vai chegar lá enquanto a gente for desunido e a gente continuar comparando o nosso país com realidades totalmente diferentes, tipo da Suécia, Às vezes a galera quer implementar uma solução que funcionou lá, aqui, E as realidades são incompatíveis. E o contra-argumento de um dos presentes ali foi o exemplo dos Estados Unidos, que é só um pouco mais velho que o Brasil e mesmo assim se tornou a maior potência socioeconômica do mundo. E esse argumento faz muito sentido, afinal, o Brasil e os Estados Unidos foram colônias que se tornaram independentes com um pouco menos de 50 anos de diferença entre si e também têm dimensões territoriais parecidas. Sendo assim, por que a gente está tão carente em diversos sentidos como nação, mesmo tendo o ponto de partida tão próximo ali quanto no exemplo dos Estados Unidos? E aí, galera, obviamente existem vários fatores que um especialista consegue explicar melhor que eu. Por exemplo, o tipo de colonização, aquela questão de exploração. Mas, na minha opinião, os três principais fatores são: primeiro, clima. Sim, o clima. Segundo, identidade própria. Questão do patriotismo, da unidade. Vamos chegar lá. Terceiro, guerras. Pois é, guerras. Calma que eu vou explicar tudo e até o final desse vídeo você vai entender como que tudo isso tem a ver com Kingdom e tem a ver muito com Kingdom. Então, o que o clima tem a ver com o nosso desenvolvimento como nação, galera? Bom, para começar, eu vou fazer uma pergunta para você e vou dar uns 5 segundos para você responder. Me diz de cabeça um único país tropical que seja rico, desenvolvido, primeiro mundo. Difícil, né? Pois é, e já vou falando aqui, a Austrália não é tropical.
Isso acontece pois esses países, galera, costumam ter a sua economia baseada na agricultura e pecuária, ou seja, eles vivem em sua maior parte de exportação e, portanto, são menos industrializados do que os países que são importadores. Mas não é só isso, galera. A cultura dos países tropicais também é afetada pelo clima, uma vez que a abundância de recursos faz a população desse país, em sua origem, lá no começo, ser mais acomodada, né? Acostumada a pegar fruta do cacho, tem tudo ali, o clima ameno, né? Faz as crianças saírem para brincar na rua, os adultos praticam muito esportes, ficam horas e horas na praia, né? Tudo é motivo de festa, são países hospitaleiros, geralmente, muito calorosos, né? Que recebem muito bem os gringos, que vão lá justamente por causa dessa abundância de recursos naturais. E, por exemplo, se você tomar todas na rua num carnaval, por exemplo, e cair na rua, você pode ser roubado. Mas dificilmente você vai morrer de frio, como acontece em outros países. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? O clima acaba fazendo com que a população de um país tropical como o nosso seja mais indolente, mais acomodado, mais mal acostumado. E essa característica torna a gente muito tolerante com tudo que acontece à nossa volta, né? Com política, com a nossa própria cultura, com o mercado, né? Com o que os outros países falam da gente. E se você não concorda com isso, com nada disso que eu falei, tudo bem, porque aí vem mais coisa ainda. Falando em cultura, galera, o Brasil, ele não tem o costume de cultuar a sua própria cultura, o seu folclore, digamos assim. Não pelo menos como ele deveria. Ele prefere, aí sim, importar a cultura de fora e incorporar eventos e datas que não são originários do Brasil. Por exemplo, Halloween, ou a Black Friday, ou St. Patrick's Day. Isso sem falar na literatura clássica, que por ser chata e datada, né, ainda por cima obrigatória nas escolas, os jovens crescem querendo fugir daquilo, evitando totalmente a leitura ou escapando para mitologias fantásticas de outras culturas, tipo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, as HQs americanas ou até os próprios mangás japoneses, que é o motivo desse canal aqui. Isso, galera, é resultado da falta de identidade que o brasileiro não aprendeu a ter como consequência de um país virtualmente perfeito, onde além da abundância de recursos, a gente não tem perrengues tipo terremoto, maremoto, furacão, vulcão ou até guerras para a gente se preocupar. E isso nos torna um país de acomodados, querendo ou não. E não para por aí, galera. Os brasileiros têm pouquíssimos heróis para se espelhar que não sejam um esportista ou um artista, pode ver aí. E se tiver, ele não tem o reconhecimento que ele deveria. E eu digo que isso é uma consequência de um país perfeito porque a gente não teve ainda um grande motivo que nos faça nos unir como nação e fazer a coisa acontecer, entendeu? E impactar o planeta e a humanidade com coisas que só o Brasil pode fazer. E qual seria esse motivo forte o suficiente para a gente se unir e amadurecer como nação? Bem, você conhece um motivo maior para fazer alguém evoluir do que uma situação de vida ou morte? Pois é, isso nos leva para o terceiro motivo pelo qual o Brasil ainda não despertou como nação: guerras. Eu não vou aqui afirmar que o Brasil precisa entrar em guerras para se desenvolver. Eu só vou evidenciar, eu só vou mostrar as consequências do Brasil ainda não ter se envolvido em grandes guerras até então. Então, fica comigo. Bom, se a gente pegar aqui a lista dos 6 países com as maiores economias do mundo, o que eles têm em comum? A gente pegar aqui o primeiro, Estados Unidos. Ele teve a Guerra de Secessão, que dividiu o país em dois, e o lado certo ganhou. Senão, eles seriam subdesenvolvidos até hoje. Além disso, ele venceu a Segunda Guerra Mundial e impôs a sua vontade para o resto do mundo. China. Bom, se você lê Kingdom, você já sabe que a China passou séculos guerreando entre si, e mesmo depois de ser unificada, ela continuou caindo na porrada entre si, e só o que a China tem de guerra, o Brasil não tem de idade. 3. Japão. Também séculos de guerras internas, até eles se tornarem um império, e
né, perderem uma guerra mundial recebendo 2 bombas atômicas na face. 4. Alemanha. Essa não só perdeu uma guerra, mas perdeu 2. E mesmo assim está no top 4 economias. Como? Fica aí que eu te explico. 5. Reino Unido. Esse aí só colonizou metade do mundo conhecido à força e parasitou esses países por séculos. Detalhe que, dentre todos os anteriores, essa é provavelmente a terra que mais guerreou entre si e com os outros vizinhos durante os séculos, tá? E 6, França. Depois do Reino Unido, provavelmente é a segunda que mais guerreou com tudo e com todos à sua volta na era medieval e tal. E também uma das maiores difusoras da cultura ocidental atual. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Hoje, o Japão ele é um exemplo de civilidade, de honra e de cultura, educação das crianças e tudo mais. Mas por quê, galera? Pensa no seguinte, imagina um brasileiro médio, com seu jeitinho brasileiro ali, malandro, né, meio preguiçoso, acomodado, né, num Japão pós Segunda Guerra Mundial. Imagina isso daí. Enquanto tá todo mundo ferrado ali, todo mundo sem casa, sem comida, o país tomou 2 bombas atômicas, muito trabalho para fazer. A galera perdeu familiar, perdeu a quantidade de homens no país, reduziu drasticamente, né? Então tá todo mundo ferrado e o malandrão tá lá, roubando os outros, levando vantagem aqui e ali, né? Não quer saber de trabalhar, fica badernando na rua. Imagina isso. Um cara desse, galera, no Japão, ele seria simplesmente linchado em praça pública. Porque é inadmissível todo mundo tá ferrado, todo mundo tá no fundo do poço e uma pessoa querer levar vantagem sobre a outra, tá? Nessas situações, as pessoas elas precisam se ajudar, precisam ajudar um outro, porque aquela pessoa que você ajudou, ela vai ajudar outras pessoas e junto eles vão se reerguerem como nação, entende? Então não tinha espaço para malandro. Esse tipo de comportamento era incompatível com a situação do país pós-guerra ou durante a guerra, entende? Então esse é um tipo de momento que o brasileiro não precisou passar e, portanto, esse nosso jeitinho prosperou. E a mesma coisa aconteceu com a Alemanha. Imagina o suor que foi reconstruir o país, não uma, mas 2 vezes, cara, por perder 2 guerras. Tanto a economia quanto a falta de mão de obra, a infraestrutura arrasada e todas as sanções que o país levou após perder 2 guerras, galera. Imagina um cara malandro lá querendo levar vantagem. Devia, só que a maior parte da nação teve que trabalhar para reconstruir o país do zero 2 vezes. Tanto é que hoje a Alemanha carrega a União Europeia nas costas, certo? Porque ela teve que se reconstruir e ela aprendeu os erros do passado e começou a fazer as coisas para acontecer mais rápido. Um país assim não tem espaço para preguiçoso, para acomodado, para malandro. A galera se une para o barco não afundar com todo mundo junto. É isso que o Brasil ainda não tem. A gente não tem essa unidade, a gente não tem essa união, essa identidade como brasileiro. Para levantar e falar, meu, vamos fazer acontecer, entende? E se você quiser outro exemplo, é só você pegar os animais que representam cada país. Até nisso a nossa síndrome de vira-lata aparece. Pega lá, ó, é os Estados Unidos. O símbolo dos Estados Unidos é a águia careca. China é o panda. Coreia do Sul, tigre. Alemanha, águia, não é a águia careca, é a águia normal. Reino Unido, leão. Rússia, urso. Itália, lobo. Espanha, touro. Isso aqui é oficial, galera. São os animais que a própria nação reconhece como símbolo deles. E olha a imponência, olha a importância, né? Olha o orgulho que eles têm como nação para escolher mesmo. Eu falei, esse animal aqui, esse aqui que vai representar a gente. E vocês sabem qual que é o animal que representa o Brasil, galera? O sabiá laranjeira. Pois é. Nem para ser onça, nem para ser, sei lá, um tamanduá. Não sei, cara. Sabiá laranjeira. Então, você entende quando eu digo que a gente não tem uma identidade forte? Ainda não chegou um momento que a gente precisa se unir e fazer o que é preciso, não para o nosso bem, mas para o bem do próximo, né? O bem da nação, o bem de todo mundo à sua volta. Pois é nesse momento que os heróis nacionais
costumam acontecer. O folclore e a cultura costumam florescer nessas épocas. E os feitos desses heróis, eles serão passados, né, para as próximas gerações, gerando orgulho. Imagina, cara, você, por exemplo, no Japão, você descobrir que o seu antepassado foi, sei lá, o Musashi, entende? O Ieyasu Tokugawa, Nobunaga Oda. Imagina, cara, tipo, o legado que isso traz pra você. E falar, meu, eu quero ser tão foda quanto meus antepassados. Eu preciso honrar isso, entende? Ou seja, galera, por a gente ser extremamente carentes em tudo isso que eu mencionei durante o vídeo, é que uma obra como Kingdom nos impacta tremendamente, uma vez que ela transborda na gente tudo aquilo que nos falta. O Kingdom nos ensina crença e confiança no seu governo, ele nos mostra a importância do seu legado para as próximas gerações, nos mostra como funciona a meritocracia, né, social e militar, o interesse por política, né, a importância da política num governo, a importância do pensamento estratégico a longo prazo, a força dos laços daqueles que enfrentaram a morte junto e o poder insuperável da união de um país, né, de um exército, de uma unidade. Assim como disse o Bruno no comentário, Kingdom fala de uma história real forjada com ferro, fogo e sangue de homens corajosos, de propósitos inquebráveis. E talvez, se tivéssemos ancestrais tão grandiosos, talvez nós seríamos menos complacentes com o que estão fazendo com o país que esses antepassados grandiosos deram a vida para construir. Só que, galera, ainda há tempo para cada um de nós fazer a sua contribuição e lutar da sua própria forma para que o nosso legado seja lembrado lá na frente e inspire as próximas gerações a não só lutarem pelo aquilo que elas querem, pelo aquilo que elas desejam, mas ajudar a construir o país que nós brasileiros realmente merecemos. Lembre-se sempre dessa frase: homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Então, por todos esses motivos e também pela bela sugestão desse comentário, a partir de agora esse canal aqui vai se chamar Unidade Paulo. E você faz parte dela.